Vamos lá, moçada? Então, dando aula, dando continuidade aqui à nossa aula sobre separação de misturas, né, processos de separação de misturas, nós já falamos no vídeo anterior, separação de misturas heterogêneas. E partiremos agora para estudar as técnicas de separação de misturas homogêneas. Tudo bem? Essa ideia de separar dessa forma e organizar nos ajuda muito no entendimento, né, e depois em buscar isso na memória. Tá? Essa é uma boa estratégia, como também, gente, é muito bom, às vezes, a gente focar, a gente fixar em alguns exemplos que nós conhecemos, né? Principalmente exemplos mais voltados para o dia a dia. Tá? Porque com alguns exemplos a gente consegue fundamentar uma determinada técnica e, logicamente, fazer exercícios dela depois. E se vier questões disso na prova de vocês, vocês vão saber. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos retomar aqui ao slide para a gente falar agora sobre separação de misturas homogêneas. Tá? Essas técnicas que falaremos agora são técnicas de separação de misturas homogêneas. E a primeira delas é a chamada destilação simples. Tá? É interessante entender o fundamento da destilação. Tá, gente? Eu tenho aqui um desenho, né? Não é uma foto, é um desenho padrãozinho, para a gente poder entender o fundamento da destilação. E depois aí a gente tem condições de fazer os exercícios e partir para os outros exemplos. Tá? O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui montadinho como está, essa montagem aí, a gente chama de... É um destilador. Tá? Prontinho. O que compõe esse destilador? Ó, nesse caso aqui, nós temos um balão, a gente chama disso mesmo, balão de destilação. Tá? É um recipiente de vidro, com esse formato. Ele tem uma saidinha lateral, tá vendo aqui? Tipo um canudinho saindo na lateral. Tá? Então, isso aqui a gente chama balão de destilação. Aqui tem uma rolha, tá? Onde está conectado um termômetro. Esse termômetro é mais para o controle aí de temperatura, poderia até nem tê-lo. Aqui embaixo nós temos nossa fonte de calor, que é um bico de Bunsen. Tá? Esse bico de Bunsen nada mais é do que um bico de gás. É ligado num botijão de gás, a gente acende aí como se fosse o fogão de nossa casa. Tudo bem? Então, conectado aqui na saída do balão, nós temos o que nós chamamos de condensador. Olha o nome dessa parte, gente, condensador. O que é isso? Percebam que tem um tubo de vidro por onde o vapor vai passar retão aqui, tá? E por fora desse tubo de vidro tem um outro tubo, onde nós temos água líquida e água fria, tá? Essa água está aqui, ó, essa mangueirinha aqui é ligada numa torneira, a água entra, circula aqui por fora, tá? E sai aqui. Qual é a função dessa água? Resfriar o vapor que vai passar por dentro desse tubo interno, esse tubo de dentro. Essa aqui é a ideia, tá? Aí o vapor condensa, por isso que o nome é chamado de condensador, e já cai líquido do lado daqui, tá? Vai ser coletado aqui nesse recipiente, né? Isso aí seria um becker. Tudo bem? Então vamos lá. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é água com sal. Água mais sal é uma mistura homogênea. Tá? Uma mistura homogênea de um sólido no líquido. Uma mistura homogênea do tipo sólido-líquido. Sal sólido, água líquida. Tá? Como é que nós vamos fazer para separar, então, a água do sal? Está aqui a água salgada no balão, nós vamos aquecer, essa mistura vai ferver. Quando a água salgada ferve, quem verdadeiramente está fervendo ali é a água. Então, esse vaporzinho que vai saindo aqui é de água. Tá? Então, o vapor da água, o sal fica. O sal fica, a água sai na forma de vapor. Só que esse vapor vai vir pela saidinha lateral do balão, tá vendo? E vai entrar no condensador. Como o vapor vai passando por esse tubo aqui, ó, e por fora desse tubo nós temos água fria, esse vapor, então, vai ser resfriado e, portanto, vai condensar. Deixou de ser vapor e agora é líquido. E aí essa água líquida vem, escoa e cai aqui no copinho. O que está caindo no copinho aqui já é a água destilada, por isso o nome destilada, né? Porque passa por um processo de destilação, tá? Então aqui tem água com sal. O sal fica, a água sai na forma de vapor. O vapor é resfriado, condensa e cai aqui líquido, tá? A água destilada cai destilado, literalmente. Destilado, né? Ok? Então, nós conseguimos separar o sal da água. O sal vai ficando lá, se a gente fizer isso até o final, toda a água de lá vem para cá e o sal fica lá no balão. Tá? Então, assim, eu consegui separar o sal da água. Percebam vocês que destilação, gente, né? Está mostradinho aí na figura,
O que é destilação? É uma vaporização seguida de uma condensação. Isso nos lembra o ciclo da água na natureza, não é não? As águas superficiais evaporam, formam as nuvens. Quando uma nuvem encontra uma massa de ar fria, condensa, cai, né? Precipita na forma de líquido já. Né? Então, foi uma vaporização seguida de uma condensação. É como se nessa chuva acontecesse uma imensa destilação aí natural. Tudo bem? Eu também tenho alertado vocês para essa história de nós podermos improvisar nas nossas casas, né, ou em algum local que nós não tenhamos muito recursos, improvisar algumas dessas técnicas aí, né, quando for necessário. Aqui nós temos um exemplo, isso é cobrado em prova, tá, gente? Por isso que eu estou insistindo com isso com vocês. Aqui nós temos alguém fazendo uma destilação em casa, tá? Isso aqui é uma panela, onde tem essa saidinha lateral, ó, por onde o vapor da água vai sair. Imagine que na panela nós temos água e sal. Olha o foguinho ali do fogão, ó, tá vendo? Está aceso. Tá? Então essa água está fervendo. O vapor da água sai, vem por essa mangueira e vem aqui para esse recipiente. Né? Isso aqui é um garrafão de água mineral. Então o que acontece? O vapor chegando aqui nesse garrafão, ele vai resfriar e vai condensar. Vocês estão percebendo que aqui esse garrafão está, entre aspas, suado pelo lado de dentro? Essas gotinhas de água que nós temos aí, do lado de dentro, já foi o vapor d'água que condensou. Portanto, essa água que nós temos aqui já foi uma água destilada. Entenderam? Vocês poderiam propor alguma coisa, usando garrafa PET, usando, sei lá, a criatividade de vocês. Ferver, destilar, gente, é ferver e depois condensar. Qualquer coisa que vocês fizerem para ferver, por exemplo, a água do mar, põe para ferver, que saia vapor d'água. Qualquer coisa que tu improvise aí para recolher esse vapor e resfriá-lo, e aí ele vai condensar, tu está fazendo uma destilação. Tudo bem? E fica esperto aí para as questões que falam de forma improvisada dessa técnica. Tudo bem? Destilação separa uma mistura homogênea. Ou do tipo sólido líquido, né, como o exemplo aqui de sal com água, gente, ou de líquidos que têm um ponto de ebulição um pouco distantes. Tudo bem? Outra aplicação de destilação que eu quero... Olha aqui esse improviso, né? Por falar em improviso, isso que eu peguei de um site, acho que vai estar do site do governo dos Estados Unidos. Tá? O que nós temos aqui, gente? Isso aqui é um buraco, certo? Um buraco, exatamente uma poça, um buraco que tem água. O que os caras fizeram? Colocaram aqui uma película, um plástico comum, prenderam de um lado com uma pedra, do outro lado com outra pedra, e colocaram uma pedra no meio para pesar, para ficar... Né, essa curvatura aí para baixo. Qual é a ideia, gente? Com o calor do sol, a água evapora. Né? A água da poça evapora. Só que na hora que esse vapor for subir, ele vai ficar preso aqui no plástico. E esse vapor acaba condensando. O vapor condensando aqui no plástico, essa água líquida vai descer, né, por conta da curvatura aqui para baixo, e vai escoar para dentro desse recipientezinho aqui, coletor de água. Perceberam? Essa água aqui já é uma água destilada. Inclusive, essa figura já até foi questão de provas de vestibulares por aí. Tá, pessoal? Olha aqui, uma outra aplicação. Tá? Vocês certamente já ouviram falar de bebidas destiladas, bebidas alcoólicas. Né? A gente costuma dizer que tem bebidas fermentadas e bebidas destiladas. As fermentadas são tipo vinho, champanhe, cerveja, elas não passam por um processo de destilação. Elas encerram ali na fermentação. Tá? Agora, as bebidas destiladas, que são chamadas bebidas quentes, né, cachaça, uísque, vodka, essas bebidas, né, mais pesadas aí, tem um teor alcoólico maior, né, elas são chamadas de bebidas destiladas porque elas passam por um processo de destilação. Tá? O que eu estou mostrando aqui nessa foto, nessa imagenzinha para vocês aqui, é um alambique. E um alambique nada mais é do que um destilador, é um local onde se produz, por exemplo, cachaça. A cachaça é aguardente de cana. Cachaça é produzida a partir da cana-de-açúcar. Moe a cana, obtém a garapa, né, que é o caldo de cana, espera-se esse caldo fermentar, o açúcar da cana-de-açúcar, gente, é a sacarose. A sacarose sofre hidrólise e se transforma em glicose. E a glicose fermenta, e nesse processo de fermentação transforma-se em álcool, etanol. Tá? Então, aqui no alambique, o que se faz? Ó, nesse tacho, coloca-se o caldo fermentado. Ali já tem uma mistura de água, álcool e muitas outras coisas. Tá? Então, aqui embaixo, vocês verificam uma fornalha. Fogo, lenha queimando. Tá? Então, com esse calor, o caldo ferve. Aqui sai uma mistura de vapor de água e álcool. Esse vapor vem por esse cano, ó,
faz essas voltinhas aqui no que nós chamamos de serpentina, tá? Essa serpentina está dentro de um recipiente com água, portanto, esse vapor, nesse momento, está sendo resfriado, e o vapor resfriado condensa. E o que vai cair do lado daqui já vai ser o líquido. E esse líquido é a danada da cachaça. É uma mistura de água com álcool. Entenderam? Então, o caldo ferve, quem sai é uma mistura de água com álcool, vem, é resfriado, condensa, e aqui já cai líquido, né, na forma de aguardente de cana que vai ser armazenado. Tudo bem? Então, no processo de fabricação das bebidas destiladas, como o nome já sugere, nós temos um processo de destilação. Esse mesmo processo aí, gente, aqui produz álcool, tá? Só que aí a gente faz uma bidestilação, tridestilação, quer dizer, destila de novo, até obter um álcool cada vez mais puro. Lembrando que a gente nunca vai conseguir álcool puro por destilação, tá, gente? A maior pureza que a gente consegue de álcool é na destilaria, é o 96% em volume. Lembra? Porque eles formam uma mistura azeotrópica. 96% de álcool, 4% de água. Tá? Eu não consigo separar uma mistura azeotrópica por destilação. Nem simples, nem fracionada. Tudo bem? Então, está aqui um destiladorzinho padrão de laboratório e algumas aplicações que eu mostrei para vocês. Mas, simplificando, o que é destilação, gente? O que é destilar? É ferver e depois condensar. Tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre destilação fracionada. A destilação fracionada também é destilação, tá, gente? Também é uma fervura seguida de uma condensação. Qual a diferença da destilação fracionada para a destilação simples? Olha, basicamente, essa pecinha bem aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de coluna de fracionamento. Tem o balão onde vai ferver, tem um condensador igualzinho ao outro. Só que na destilação simples, o vapor sai do balão direto para o condensador. Não passa por essa coluna. Na destilação fracionada, nós temos essa chamada coluna de fracionamento, que nada mais é, gente, do que um empecilho que tem para o vapor. Tá? Porque a destilação fracionada ela é recomendada para separar a mistura homogênea de líquidos ou misturas de líquidos voláteis. Tá? Então, os vapores vão juntos. Tá? No caso, o exemplo que eu estou dando para vocês, vamos aproveitar e explicar logo esse exemplo. Ó, é água com acetona. Se eu ponho água e acetona para ferver, quem ferve primeiro é a acetona. O vapor que sai primeiro é a acetona. Tá? Mas, gente, acaba saindo vapor d'água junto. Então, o risco, né, a probabilidade desses dois vapores irem juntos é muito grande. Tá? Então, por isso que a gente recomenda uma destilação fracionada. Aqui vai sair vapor de água e acetona juntos. Quando chega na coluna de fracionamento, o que é a coluna de fracionamento? É um empecilho. Esse vapor não vai passar retão, não. Ele vai bater em alguma coisa. Tem que desviar. Opa, desviou, conseguiu passar. Outro empecilho. E assim vai. Tá? Então, passando por essa coluna, por essas bolinhas aqui, por essas barreiras, né, esse empecilho, o que acontece? Na mistura de água e acetona, como vai tendo esses empecilhos, acaba que o vapor d'água condensa ali mesmo. Condensa e cai de volta. E apenas o vapor de acetona é que vai conseguir passar. Tá? Quem passa é a substância de menor temperatura de ebulição, tá? Porque está sendo resfriado. Né? Se tiver que, imagine, está em 105 graus Celsius. Quando eu vou resfriando, chegou em 100, a água condensa. A acetona não. Então, a acetona consegue passar. Tá bom? Porque a água condensa mais fácil que a acetona, né? No resfriamento. Tá? Se eu estou falando de fervura, a acetona ferve primeiro, porque ela tem menor temperatura de ebulição. Depois que a água ferve. Mas se eu estou voltando, estou falando de resfriamento, quem condensa primeiro é a água. Por isso que quem passa aqui é o vapor de acetona. Tudo bem? Aí o resto é normal. A água condensou, caiu de volta. O vapor de acetona passou, foi para o condensador, condensa, e o que cai desse lado aqui é a acetona. O destilado é a acetona, literalmente. Tá bom? Então tinha água com acetona, a água permanece no recipiente, no balão, né? E a acetona passa lá para o outro lado. Tudo bem? Entendendo a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? Não entendendo ou querendo lembrar novamente ou querendo reforçar, volta no vídeo quantas vezes quiser. Tá bom? Eu mostrei aqui também, turma, o petróleo. Normalmente, quando se fala de destilação fracionada, a gente lembra logo do petróleo. Não vamos entrar em detalhe da destilação do petróleo, não. Tá? O que eu quero que vocês saibam nesse momento é que as frações líquidas do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, enfim, os líquidos do petróleo,
são separados por destilação, só que é uma destilação fracionada, tá bom? As frações líquidas do petróleo são separadas por destilação fracionadas. E aqui a coluna de fracionamento é literalmente uma torre, né? Que a gente chama torre de fracionamento. Tudo bem? Então entra aqui o petróleo, né? O petróleo bruto, ele é aquecido, e aí de acordo com as faixas de temperatura, né? Nós vamos separando aqui gasolina, querosene, óleo diesel, né? E os demais óleos, lubrificantes, enfim. Tudo bem? Petróleo, as frações líquidas do petróleo são separadas por destilação, mas é uma destilação fracionada. Tudo bem? Outra técnica, essa aqui também é muito importante, gente. É assim que se obtém o sal a partir da água do mar. Nós temos numa foto aqui uma salina, vocês estão vendo? Né? Eles preparam uns tanquinhos que a gente chama de tanques rasos, né? Tipo umas piscininhas, e enchem com a água do mar e deixam exposto ao sol. Com o sol, a água evapora, a água vai embora e o sal cristaliza, tá? É por isso que essa técnica é chamada, gente, de evaporação ou cristalização. Evaporação é uma coisa, cristalização é outra, são dois fenômenos diferentes. Agora, para essa técnica, eu posso chamar tanto um como o outro, por quê? Porque se eu tenho água e sal e eu deixo a água evaporar, então a água sofreu evaporação. Então a água vai evaporando, 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 a solução vai ficando cada vez mais salgada, mais concentrada, mais concentrada. Chega um momento em que se forma um sal sólido, cristalino, na forma de cristal. Ou seja, o sal cristaliza. Repetindo, a água evapora, o sal cristaliza. Por isso que a gente chama de evaporação ou cristalização. Tudo bem? Então, é um processo lento, né? Se a gente for deixar espontaneamente. Essa figurinha aqui quer mostrar isso. Mas está aqui uma salina. Isso aqui é sal que foi obtido a partir da água do mar. A água evapora e o sal cristaliza. Tudo bem? Então, nas salinas se obtém sal a partir da água do mar. Sal de cozinha. Por isso que o sal de cozinha é chamado também de sal marinho, né? Tá? Como? A água evapora e o sal cristaliza. É assim também que se obtém, gente, o açúcar do caldo de cana. Tá? A cana-de-açúcar já tem a sacarose. Sacarose é esse açúcar comum. Açúcar de mesa, né? Açúcar branco, açúcar de cozinha. Tá bom? O caldo de cana tem açúcar e bastante água. Se eu conseguir tirar toda aquela água do caldo de cana, o que vai sobrar? O açúcar. E é assim que se faz. Deixa a mistura de água, o caldo de cana aquece, né? E a gente vai aquecendo e agitando, aquecendo e agitando. A água sai, a água evapora, tá? Aquilo lá vai ficando cada vez mais concentrado, mais consistente. Obtém-se o que a gente chama de mel, né? Mel de cana, tá? E se a gente continuar, vai chegar um momento em que o açúcar cristaliza. Aí a gente obtém um açúcar mascavo, né, gente? Que é a própria rapadura, né? Acho que muitos conhecem rapadura, nada mais é do que açúcar. Açúcar na forma bruta dele mesmo, que é o próprio açúcar mascavo, que depois passa por alguns processos de clareamento, purificação, para obter o açúcar branco, que é a sacarose mais pura. Tudo bem? Vejam que se eu quiser, por exemplo, separar sal e água, eu tanto posso fazer uma evaporação, como posso fazer uma destilação, tá, gente? Ou seja, mas qual que eu escolho? Aí depende do teu objetivo. Se o propósito for obter só o sal, a partir da água salgada, fica muito mais fácil evaporar. Põe para ferver, deixa toda a água sair, tu vai obter o sal. Agora, se o teu propósito é obter água, ou então os dois, aí eu preciso fazer o processo de destilação, tá? Porque aí a água evapora, tá? Depois condensa, né? Vai cair água líquida lá do outro lado e ficando ali o sal. Tudo bem? Então, vamos deixar aqui esses exercícios para o próximo vídeo, tá? Então, nós fizemos um vídeo de separação de misturas. Fizemos um vídeo de separação de misturas homogêneas, esse agora, né? Já havíamos feito separação de misturas heterogêneas e vamos para o terceiro vídeo que vai falar sobre... Vai fazer exercícios, só alguns exercíciozinhos que a gente discute melhor, né, para os vídeos também não ficarem muito grandes. Mas vocês têm acesso a qualquer um desses vídeos na hora que vocês quiserem, tá? E pode ver e rever, né? Se quiser tirar dúvida, volta e repete quantas vezes quiser. Tudo bem? Muito obrigado.